Olá, hoje o nosso tema é discutir o porquê é tão difícil fortalecer as organizações da sociedade civil. Neste canal eu abordo temas de importância para o campo da sociedade civil brasileira, trazendo muitas lições, insights, aprendizados da minha trajetória de quase 30 anos como consultor de organizações da sociedade civil. Meu nome é Domingos Armani, vai ser um prazer conversar com vocês aqui nesse canal. O tema vai ser dividido em 3 tópicos, ou a tentativa de resposta a essa pergunta vai ser dividida em 3 tópicos. Por que é tão difícil fortalecer o campo das organizações da sociedade civil no Brasil? Eu queria trazer 3 tipos de argumentos. Alguns argumentos históricos, outros argumentos culturais e, por fim, o terceiro tópico é das razões político-ideológicas do porquê dessa dificuldade. A primeira razão é uma razão de ordem histórica, e ela é básica. É que a sociedade civil é um fenômeno relativamente recente no mundo e no Brasil. Se no Brasil a gente pode falar na existência da sociedade civil desde meados dos anos 70, isso é poucas décadas de existência dessa efervescência, associativismo, esfera pública, confronto e disputa de interesses na mídia, etc. No mundo a gente pode falar um pouco mais do que isso, mas não muito mais do que isso, né? Também é mais ou menos a mesma época de mundo, pós-guerra, pós-anos 60, 70, que começa a explodir uma vibração nas sociedades que a gente veio a designar como sociedades civis, né? O próprio colapso da União Soviética no final da década de 80 enseja também toda uma discussão no leste europeu sobre a importância das forças democráticas não estatais, não privadas, que começam a surgir como empresas privadas, o campo privado na ex-União Soviética, né? Mas vão surgindo também uma série de associações, aglomerações e agregações de interesse na sociedade civil, com a promoção e defesa de causas sociais, democráticas, no processo pós-queda do muro, pós-União Soviética. Isso também reforça, no mundo e no Brasil, o processo de discussão sobre esse fenômeno sociedade civil. O próprio Antônio Gramsci é traduzido no Brasil a partir dos anos 80, anos 90 sobretudo. Então esse conceito começa a se disseminar muito mais no país. Nessas poucas décadas a gente aprendeu muito sobre ser sociedade civil, mas há muitos gestores públicos, muitos dirigentes de empresas privadas, muita gente na mídia, muita gente na academia que acredita que o que importa para o país é sobretudo o mercado e o Estado. O Estado, as políticas públicas, o investimento público por um lado, e por outro a dinâmica das grandes empresas, dos grandes mercados financeiros, industriais, agropecuários, etc. Sociedade civil é algo que no Brasil acaba sendo muito desvalorizado, subvalorizado por boa parte dos entes públicos e entes privados. Então aí tem uma barreira histórica muito importante na consciência, na cultura nacional. A gente tem o social, é algo que foi absorvido pelo Estado brasileiro de forma relativamente tardia. No final do século XIX é que as constituições brasileiras vão incorporar o social como uma responsabilidade do Estado, porque antes não era. O social era responsabilidade de irmandades religiosas, de igrejas que faziam atendiam a carência, né, dos pobres com benevolência, com solidariedade, com ajuda, etc. Então o Estado, no final dos anos 1800, que vai assumir a responsabilidade pelo social e toma isso como uma responsabilidade pública estatal. E de lá que a gente vem com o social e a proliferação das organizações no campo social, assumindo também responsabilidades ou de complementação ao Estado, assumindo espaços vazios que o Estado deixa, ou de desafio ao Estado, monitorando, criticando e denunciando mazelas do exercício de política pública na área social, ambiental, etc., né? Mas daí se desenvolvem os primórdios de associativismo, que poderiam se dizer que é o nascimento da sociedade civil brasileira, que vai florescer efetivamente a partir da meados dos anos 70 e nos anos 80 no Brasil. É importante a gente se dar conta que muitas vezes organizações da sociedade civil são tomadas como aquele convidado inadequado, aquele intruso no debate público por parte do poder público e do poder privado, não é? A gente teve uma tentativa há pouco tempo de instauração de uma mina de carvão na Grande Porto Alegre, que
parecia que estava tudo certo, mas a sociedade civil foi investigar, foi saber onde era, onde se estabeleceria, e foi visto que tinha aldeias indígenas naquele campo, naquele território, que teriam que sair dali, e estavam ali de forma ancestral, e que geraria potencialmente uma poluição e que afetaria a população de Porto Alegre. Bom, isso quem fez foi sociedade civil, não foi governo, não foi o ente privado que estava interessado no empreendimento. Se sustou a construção da mina de carvão, a exploração do carvão ali. É uma demonstração, entre milhares que poderiam ser citadas, desse papel da sociedade civil como aquele intruso, aquele convidado, aquele cunhado que você não gosta, mas tem que convidar para a festa, não é? Aquele cara que não é bem-vindo, mas que cumpre um papel fundamental de dizer o que precisa ser dito, o que gera incômodos, o que tira entes públicos e privados da zona de conforto, dos seus conluios muitas vezes, e faz imperar o interesse público da população ou da maior parte da população. Então isso é fundamental. Por razões históricas, a gente tem uma sociedade civil que cresce e se fortalece no Brasil, mas ainda subvalorizada pelos entes públicos e pelos entes privados, porque muitas vezes ela incomoda entes públicos e incomoda entes privados. Isso é parte do seu papel, ser um incômodo na festa, porque se não fizer isso, o interesse público fica abandonado, tanto por setor público quanto pelo setor privado. Então, sim, sociedade civil vem muitas vezes para incomodar nesse papel de dizer, não, isso não está bem, isso não vai beneficiar a população, isso não vai beneficiar a maioria, isso na verdade é a expressão de interesses privados ou públicos que não interessa a maior parte da população. Isso é ser sociedade civil. O segundo campo de razões, de justificativas para a dificuldade de apoiar o fortalecimento da sociedade civil no Brasil são razões que eu chamaria de político-ideológicas, que é justamente o papel de incomodar que a sociedade civil tem, que é essa dimensão política propriamente, ético-política, de chamar a atenção da sociedade para temas que ela não está vendo, dar visibilidade às situações sociais que precisam ser tratadas pelo poder público, pela opinião pública, fortalecer atores para que eles tenham voz própria na sociedade e possam defender os seus interesses de forma democrática, promover as suas causas. Enfim, a sociedade civil, de fato, como aquela formiguinha que tem... Ela é pequena, mas ela tem uma potência de incomodar bastante grande. Isso é uma imagem muito boa de sociedade civil. E nós temos, então, o ente público, o ente privado, muitas vezes tomam medidas ou evitam tomar medidas de fortalecimento da sociedade civil com medo de virem a ser prejudicados por ela. A gente tem, por exemplo, no Brasil, uma carência de legislação de fortalecimento das organizações da sociedade civil. Muito recentemente, a gente teve a aprovação do marco regulatório nacional brasileiro das organizações da sociedade civil, chamado MIROSC. Foi um avanço monumental do ponto de vista do espírito da legislação, do que contém a legislação, do que ela promove. Mas a sua regulamentação e o exercício prático dela pelos ente federal, estaduais e municipal é muito lento, muito moroso e com muita dificuldade de compreensão do espírito da lei, no sentido de fortalecimento desse setor. A lei é moderna, mas a cabeça de quem opera essa lei dos municípios, nos estados, ainda é muito a cultura antiga, que não era de fomentar a autonomia das organizações da sociedade, foi muito pelo contrário, era dar apoio financeiro para submeter politicamente, infelizmente, e com muita burocracia, com muitos controles, muitas vezes desnecessários. Então, isso é um dos elementos. O setor privado tampouco tem interesse em fortalecimento da sociedade civil, porque a sociedade civil, parte dela pelo menos, é quem vai denunciar as mazelas do setor privado, que não contribui para um desenvolvimento saudável, sustentável da sociedade brasileira, pelo contrário, seja na Amazônia, seja em relação à questão das florestas, questão climática, questão dos povos indígenas, questão da poluição nas grandes cidades, dos agrotóxicos, etc. Quem denuncia essas coisas são as ONGs, são as organizações da sociedade civil, são os movimentos sociais populares. Eles incomodam o ente privado, é parte do seu papel, da sua razão de existir. O setor privado, portanto, não tem grande interesse em fortalecer o setor. Por isso a gente não tem muitos mecanismos sequer de incentivos fiscais para os cidadãos, por exemplo, poder apoiar financeiramente, fazer doações para as organizações. A gente teve retrocesso, inclusive, nesse sentido, nos últimos 20 anos no Brasil, de quanto que é possível, através via imposto de renda ou por doações individuais, poder contribuir para o fortalecimento dessas organizações no Brasil. Então, até isso é restringido em relação ao que a gente pode observar em outros países desenvolvidos em relação a isso, especialmente do hemisfério norte. Então, tem razões de natureza político-ideológica, isso é, fortalecer a sociedade civil pode ser se incomodar do ponto de vista do ente privado, da empresa que não tem uma postura e uma atitude
transparente, democrática, que promova desenvolvimento sustentável, que trate bem seus funcionários, seus colaboradores, ou pode vir a incomodar o ente público que de fato não está cumprindo com o seu dever constitucional de promoção e defesa de direitos através de política pública, de orçamento público e de uma comunicação transparente e honesta com a sociedade. A sociedade civil vem para incomodar efetivamente. Então é muito difícil ela se fortalecer também em função dessas razões político-ideológicas. Mas o terceiro campo de razões de por que é tão difícil apoiar a sociedade civil, o seu desenvolvimento, tem a ver com matrizes culturais, eu diria, que são em parte internacionais, parte brasileiras, né? Vou tentar listar algumas dessas matrizes que influenciam as formas de os agentes perceberem, valorarem ou não o fortalecimento da sociedade civil. Vamos ver se isso tudo faz sentido. A primeira matriz tem a ver com o colonialismo, né? A expansão do investimento na área social a nível internacional em muitos países do Hemisfério Sul se deu no bojo do colonialismo, sobretudo na África, mas também na América Latina, na Ásia, não é? E as forças coloniais, lá pelas tantas, tinham que ceder os anéis para não ceder os dedos. Então tinha investimento social, sim, de redução de pobreza, de redução de situações adversas socialmente na vida das pessoas, mas isso não significava fortalecer a força dessas sociedades, porque no limite isso colocaria o colonialismo em xeque, né? O que acabou acontecendo em muitos países com as lutas de independência, né, e com o rompimento desses laços com os impérios europeus. Mas então, no nascedouro deste processo, da experiência do campo social, do investimento no desenvolvimento social, isso começou com os países colonialistas, investindo no desenvolvimento social de países do Hemisfério Sul, essa matriz era uma matriz de apoio a situações de carência, mas não um apoio a fortalecer atores nacionais que pudessem assumir essa tarefa nos seus países. Por isso teria um conteúdo político que reforçaria as lutas de independência. Então era um fortalecimento no social low profile, quer dizer, um fortalecimento do social num nível de baixa intensidade para que isso não significasse uma ameaça ao poder colonial, certo? Essa matriz ainda ecoa entre nós no Hemisfério Sul, infelizmente ainda ecoa. A elite brasileira ainda tem ecos desse medo dos pobres, o medo da periferia, o medo dos excluídos, né? Isso ainda permeia as consciências da elite brasileira na nossa história também. A segunda matriz que a gente pode identificar é a matriz que eu chamaria da visão cristã de ajuda aos pobres, aos excluídos. Vejam que, como eu disse antes, no Brasil o cuidado com o social não começou com o Estado, com política pública. Isso só aconteceu na Constituição de 1891. Na verdade, antes disso, o cuidado com os pobres, com os miseráveis, com as mazelas sociais, era de responsabilidade da sociedade, certo? E aí, fundamentalmente, de organizações e irmandades religiosas, né? Então, estava fora do interesse da legitimidade de política pública e de função do Estado. Não era assim. Isso gerou toda uma consciência no Brasil de que o social tem menos importância, que organizações da sociedade civil, organizações de assistência têm menos importância, elas lidam com coisas menos importantes. Se é que algo que diz respeito à dignidade das pessoas pode ser dito de menos importância. Tem alguma coisa de mais importância do que a dignidade das pessoas? Não, né? Não. Todo o resto deveria funcionar em função de elevar a dignidade da vida das pessoas, a qualidade da vida humana. No entanto, no Brasil pesa um pouco essa matriz chamaria cristã, lato sensu, entre aspas, né, que ecoa essa experiência de que o social é marginal, não é importante, não é política pública, é caridade, é benemerência, é ajuda aos pobres, e não promoção de causas de desenvolvimento que vão qualificando, aprofundando a democracia e vão colocando desafios cada vez maiores à qualidade do desenvolvimento desse país, do ponto de vista socioeconômico. Infelizmente, essa matriz ainda opera quando a gente vai para grupos de bairro, grupos de comunidade, muitas ONGs, infelizmente, acabam operando com essa visão de que fazem algo meritório, mas que não são tão importantes assim para a comunidade ou para a sociedade. Isso é muito ruim para o seu desenvolvimento próprio da organização e para o desenvolvimento do seu papel mais proativo de defesa de causas mais amplas na sociedade. Tem uma outra matriz, que é a matriz da utilização, diria, instrumental das organizações da sociedade civil por parte de partidos e organizações políticas. A direita e a esquerda. Infelizmente, há uma certa tradição no Brasil de muitos partidos políticos, não todos, mas muitos, a esquerda e a direita,
de usar organizações da sociedade civil como seus braços operacionais, como correias de transmissão das suas visões, das suas políticas, fazendo o que muitas vezes se costumava chamar de aparelhamento. Isso é, a organização social vira um aparelho que opera as políticas, os interesses do partido, da organização determinada. Isso aconteceu muito fortemente nos anos 80, 90 no Brasil, bem menos hoje, mas ainda há organizações ligadas ao vereador tal, organizações ligadas à corrente política tal, organizações que são ligadas ao partido tal, e ligada significa empregar pessoas desse grupo, professar a visão desse grupo. Então o grau de autonomia é bem pequeno enquanto sociedade civil. Na verdade, são organizações de baixo nível de autonomia, porque são conectadas a interesses político-pessoais e partidários, à direita e à esquerda, volto a dizer, e são instrumentalizadas por essas instituições. Infelizmente, essa matriz cultural que também ainda opera no Brasil. Volto a referir a uma das matrizes mais influentes que dificulta o fortalecimento da sociedade civil, que é a crença no Brasil de que para desenvolver o país, desenvolver a democracia, melhorar a vida das pessoas, o que importa são as políticas públicas e o Estado e as grandes empresas e o mercado. E que a sociedade civil importaria muito pouco. Essa é uma visão bastante disseminada no Brasil, não é assim em outros lugares, não é assim em muitos países do hemisfério norte, não é assim nos Estados Unidos, não é assim no Canadá, não é assim na Inglaterra, em outros países, na Holanda, na Alemanha, não é assim, onde a sociedade civil tem um lugar importante como espaço que equilibra, se contrapõe muitas vezes, mas equilibra também a força do Estado e do ente privado, neutralizando iniciativas consideradas indesejáveis ou nefastas de um e de outro e colocando o interesse público em primeiro lugar. A gente vem se fortalecendo como sociedade civil brasileira, mas ainda estamos longe de alcançar esse patamar de valorização, de atenção, de respeitabilidade e de apoio que ela granjeia a sociedade civil em outros países do hemisfério norte. Então, infelizmente, essa matriz de que o que importa é o Estado e todos os grandes problemas vão ser resolvidos pelo Estado ou pelo mercado ainda é vigente. A pergunta que cabe é, se todas as grandes mudanças sociais dependem fundamentalmente do Estado e do mercado, por que esse país ainda tem as dificuldades catastróficas que ainda tem em termos de fome, de desigualdades diversas, de desmatamento, de morte de defensores de direitos humanos, de restrição de direitos de populações indígenas e assim por diante. Quer dizer, o poder do Estado não é suficiente, porque às vezes ele se mostra, inclusive, orientado para interesses nefastos, né? Ou ele é subdimensionado, subfinanciado, ou por empresas privadas que muitas vezes se comportam como entes predadores, exploradores da natureza e de comunidades e povos tradicionais e indígenas, né? Aí se coloca o papel primordial da sociedade civil. Então, esses três campos de razões, as razões propriamente históricas, as razões de ordem de matrizes culturais vigentes e as razões político-ideológicas, elas se juntam e se fundem numa espécie de consciência coletiva não tão consciente que orienta muitos agentes públicos, privados, no sistema judiciário, na mídia, no sentido de não valorizar a sociedade civil como um campo, como um ente estratégico para a qualidade da democracia, para a qualidade da vida das pessoas e para a qualidade da sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento privado no país. Então, o futuro do país, na visão de quem está nesse campo, é uma coisa presente o tempo inteiro. O futuro do país, o futuro da qualidade de vida no país, não está sempre na ordem do dia, na agenda das reuniões do alto escalão das empresas privadas. O futuro do país, o futuro da qualidade de vida nesse país, nem sempre está tão presente nas reuniões em Brasília, dos ministérios, dos governos estaduais, municipais. Mas o futuro do país está no centro da agenda, está no coração das organizações da sociedade civil, porque é disso que se trata. Se trata de defender o interesse público, o interesse das maiorias e disputar a qualidade e o sentido da democracia e do desenvolvimento nesse país. Qual dessas razões mais pesa na restrição ao fortalecimento da sua organização ou do seu campo de atuação? Na sua percepção, são as razões históricas ou é uma combinação das razões históricas com as matrizes culturais, as razões político-ideológicas, é o medo da sociedade civil? O que mais pesa, na sua visão, para o fortalecimento do seu campo de atuação?
Comente aqui, mande seus comentários, a gente pode seguir esse diálogo em outros vídeos. Se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.